No vídeo de hoje falaremos sobre o mercado financeiro de Israel, indo desde a composição do índice acionário de lá para entendermos os setores mais preponderantes da bolsa, quais são os mais relevantes que puxam o índice de fato, e também trataremos dos indicadores macroeconômicos de Israel, indo desde juros até inflação e endividamento. E ao longo do vídeo eu vou tratando de como brasileiros podem investir nas ações de lá, se tem como diretamente aqui pelo Bovespa, ou se só comprando lá fora, pela Bolsa de Nova York, ou pela própria Bolsa de Israel, que inclusive eu trago a Bolsa de Israel aqui para vocês como curiosidade, que da mesma forma que aqui nós temos a Bovespa como a bolsa monopolística, lá eles têm a Bolsa de Tel Aviv, que também é um monopólio, é a única bolsa de forma pública de Israel. E quanto Israel em si, eu vou tratar para vocês de alguns indicadores, mas digo que Israel, apesar de ser um país que a gente não ouve muito falar no dia a dia, fora de contextos geopolíticos caóticos, mas Israel está muito bem posicionado em índices desde desenvolvimento humano, índices de PIB per capita, até o índice de inovação global que eu vou trazer para vocês. Mas Israel é sim um país desenvolvido, é o país mais desenvolvido do Oriente Médio. E dentro aqui do índice de DH da ONU, Israel está posicionado na 22ª posição, país desenvolvido. E quanto ao índice de inovação global, Israel está posicionada na 16ª posição, competindo a posição com diversos outros países que são reconhecidos pelo avanço tecnológico, inclusive batendo de frente aqui com Hong Kong. E vamos direto para o foco do vídeo, que é tratar de fato dos índices, entender um pouco de como funciona a economia. Vou mostrar para vocês que Israel está tendendo para um caminho de se tornar de fato uma... Os indicadores são muito perto de potências econômicas, cada vez mais estável a inflação, juros em patamares adversamente negativos, o que não é normal de se ver no mundo, mas nos países desenvolvidos se vê, em Israel se vê muito isso também. E a questão do endividamento, que está bem normalizado. Mas primeiro, quanto à inflação, a gente viu ao longo do tempo uma volatilidade maior da inflação. Uma inflação que antes dos anos 2000 chegou a bater 8%, depois a gente viu ela indo para zero, voltando para 6%, depois foi para zero até patamares deflacionários. Então era de fato uma posição muito volátil de inflação, mas que após a crise de 2008 o país foi se entrando para um rumo de uma normalidade, até que ele entrou num patamar muito confortável, que é aquela inflação entre 2% a 0%, muito desejável por diversos países. E pós-pandemia, acho que até por ser um país muito dependente da economia global, dos recursos, daquela crise de oferta em si que se viu na pandemia, de recursos, a inflação do país subiu, mas também não para patamares muito adversos, foi uma inflação mais controlada do que se viu na Europa, por exemplo, até porque lá teve um cenário muito mais catastrófico, até mesmo prejudicado por próprio conflito entre Ucrânia e Rússia. Mas, voltando aqui para Israel, quanto à taxa de juros, se via essa taxa que antigamente era uma taxa real positiva, em que a gente via uma inflação de 8% e a taxa de juros em 12%, depois a inflação caindo, a taxa de juros caindo, e essa taxa de juros sempre seguindo a inflação, mas um pouco acima da inflação, sempre mantendo uma taxa de juros positiva. Só que ao longo do tempo a gente viu essa tendência muito forte de queda da taxa de juros, muito mais forte do que da própria inflação em si. Até que chegou no patamar em que a gente viu durante os anos de 2015, 16, 17, até 21, 22, a taxa de juros negativa, até hoje inclusive, né? Porque apesar de hoje em si a inflação está em 4%, os juros também está em 4 e pouquinho, então só agora a taxa de juros se tornou positiva de novo, depois de quase uma década. Então, Israel tem sim se comportado como um país desenvolvido, porque uma manutenção da taxa de juros em zero durante tanto tempo quanto se viu aqui é um perfil de país desenvolvido. Então, isso implica em outras coisas que eu vou passar para vocês depois, porque em um país em que a taxa de juros é tão baixa, se aceita um rendimento pior na bolsa de valores. E não é o que a gente vê aqui em Israel, porque o retorno sobre o valor investido está bem alto em Israel comparado ao que se vê em outros países desenvolvidos. E seguindo agora para o endividamento, Israel tem mantido o endividamento em tendência de baixa também. Os indicadores de Israel estão todos convergindo para uma melhora. Uma certa piora que a gente vê sempre nesse curto prazo, nos últimos 3 anos, mas a tendência em si é de melhora sempre. E da mesma forma que a gente via uma deterioração maior no passado dos indicadores, aqui se via também o endividamento de Israel, que antigamente, antes dos anos 2000, era de 90% sobre o PIB. Hoje a gente vê de 60% sobre o PIB, mas já foi em patamares menores e que foi muito afetado pela pandemia, mas que Israel já tem voltado também à normalidade.
tem voltado ao patamar que, pelo visto, eles querem que seja, que é esse patamar de 58% do PIB, 59%. É o que tinha entrado na estabilidade de Israel. Provavelmente é o desejo da governança de lá. E vamos falar agora do índice de ações de Israel. E convencionalmente a forma mais fácil de se investir em índices de outros países é de fato pela Bolsa Americana. A Bolsa Brasileira é bem limitada quanto a isso. E a forma convencional é por meio dos ETFs, que replicam índices, seja índices de um país específico, seja índices globais ou até continentais, ou de tipos de empresas específicas. Mas nesse caso a gente busca o índice de um país, o índice de Israel, e tem sim na Bolsa Americana listado pelo ticker EIS, que se encontra. E o objetivo dele, como diz aqui pela própria iShares, que é quem faz a gestão desse ETF, é que siga o índice composto por ações israelenses. Que esse ETF não é exatamente o índice, mas a ideia é que use como benchmark esse índice para que os dois sigam juntos, não tenha muita divergência entre um e outro. E por esse serviço, por oferecer esse ETF, a iShares cobra essa taxa de 0,58% ao ano. Ou seja, a cada R$100 investido nesse fundo se cobra uma taxa de 58 centavos ao ano. E aqui é bem claro sobre as empresas que tem dentro desse ETF, e até mesmo quais são os segmentos dentro dele. E aqui nós vemos que 32% do mercado acionário israelense tende à tecnologia da informação, a TI. 25% tende a financials, que no geral são bancos. 8,5% setor industrial. 8,5% setor de construção civil, real estate. E 7,7% saúde. E aí vai coisas que menos significativas, coisas gerais que se tende no dia a dia, consumo discricionário, comunicação, materiais, enfim. E das principais empresas que são listadas são essas 10. Em primeiro lugar, Checkpoint, depois Banco Leumi e diversas outras, até uma única daqui que eu conheço, que é a Wix, que é a empresa de sites, bem conhecida no Brasil também. E tirando essa forma de se investir no ETF israelense pela Bolsa Americana, existem BDRs sim de algumas empresas no Brasil, não são todas, são algumas das principais até, principalmente as de tecnologia, que são as mais famosinhas, mas a liquidez é bem significante, então no Brasil é de fato muito complicado se investir nessas empresas. E aqui temos pela própria Status Invest, se vê esses stickers aqui, que esse aqui é NICE, que nessa lista das principais empresas ela está na terceira posição. Tem da Checkpoint, que é a primeira empresa com o maior valor de mercado de Israel, listado. Tem aqui a Teva Farmacêutico, que é bem relevante em Israel também. Mas são BDRs, esse aqui é o da Wix, mas são BDRs de fato, com baixíssima liquidez. Então, se investir nessas ações pela Bolsa Brasileira é muito complicado. Tem gente também que não gosta muito de BDR. Então, da mesma forma que para diversos outros países é mais fácil investir por ETFs, porque se tem muita liquidez pela Bolsa Americana, você não vai ter dificuldade nenhuma para vender. É uma bolsa fortíssima mesmo. Então, muitos dão preferência para ETF, até porque investir diretamente lá em Israel, enviar recursos para Israel é uma coisa que ninguém quer ter esse trabalho de fato. Então, acaba sendo algo remoto que sequer eu sei fazer. Então, sempre que eu invisto em outro país é pela Bolsa Americana ou aqui pelo Brasil, mas geralmente em ativos estrangeiros eu uso corretoras americanas, que hoje qualquer brasileiro é muito fácil abrir conta em corretora, no mesmo dia você consegue. E mostrar um pouco a trajetória desse ETF, questão de preço mesmo. Isso aqui seria esse ETF, essa réplica da Bolsa de Israel cotada em dólar. Então, se vê essa bolsa muito lateralizada. E hoje é um preço menor do que se via mais do que 15 anos atrás. Então, é uma bolsa que tem sofrido bastante assim, tem mantido sempre uma tendência, mas não anda muito, sofreu bastante no curto prazo. Uma queda nos últimos 2 anos de 35%, isso em dólar, que a moeda deles perdeu bastante valor, o shekel israelense. E aqui no site da própria iShares a gente vê indicadores legais também, que é a questão do preço sobre lucro da bolsa israelense, pelo menos aqui pelo EIS, que é o ETF, e a gente vê um PL de 7 vezes, então é um retorno muito alto comparado a países envolvidos. Se você for em ETF alemão, ETF Reino Unido, qualquer outra coisa, você vai ver esse PE muito mais elevado. Esse aqui é o preço sobre valor patrimonial também bem contido em 1,5.
algo próximo até do que se vê aqui no Brasil. Então, a Bolsa Israelense está sendo negociada a múltiplos bem razoáveis e das médias em que ele era negociado. Mas, no geral, eu vim trazer para vocês curiosidades sobre o índice, sobre o que é um ETF, sobre Israel em si. Mas eu não sou uma pessoa que tem um conhecimento sobre a geopolítica. Então, esse é um risco que, se eu fosse investir, eu estaria negligenciando, porque eu não sei o que de fato se implica a Israel. Mas eu não vou investir nesses ativos, eu não vou investir nas ações israelenses. Esse vídeo fica de fato como algo de curiosidade. Mostrar sobre as praticidades de um ETF, sobre tudo que se tem numa bolsa americana, e até mesmo aqui no Brasil às vezes. Mas por hoje eu fico aqui e é isso. Obrigado, gente.